Hoje eu vim aqui te falar sobre os erros que você comete ao lidar com as suas finanças. Tenho certeza que você comete muito mais erros do que você imagina quando começa a olhar para os números aí do seu dinheiro. Mas, como você sabe, eu tô aqui para te ajudar a organizar a sua vida do jeito certo. Então, bora lá! Fala aí, meus queridos, se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos, eu sou planejador financeiro, CEO aqui da CRK e criador do canal Cadu Finanças. Um canal que te ajuda a organizar a sua vida financeira de um jeito simples e muito eficaz. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever, pois nós ainda estamos no início e a sua inscrição é muito importante. Deixa aqui também o seu like e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou aquele seu familiar que você sabe que precisa organizar a sua vida financeira. Certamente nós vamos conseguir ajudar muito ele. Mas agora, sem mais delongas, vamos logo para o que interessa. Quais são os erros que você provavelmente comete ao lidar com as suas finanças? O primeiro erro, certamente, é ser imediatista. Lidar com as finanças é um processo e deve ser encarado como tal. Os resultados, quando esse processo é construído da forma correta, são muito duradouros e consistentes, mas você precisa passar por ele até o fim, porque senão você não vai conseguir colher os resultados. O planejamento tem que ser algo personalizado, estruturado, pensado nas suas individualidades, como por exemplo, a sua idade atual, a sua estrutura familiar, a região onde você mora, o seu nível de renda e por aí vai. Tem que ser algo pensado exclusivamente para você, porque senão vai ser muito mais difícil de você conseguir enquadrá-lo na sua realidade. Mas, independente do que vai ser utilizado para construir esse processo, você precisa entender que ele é como uma ponte, onde para alguns essa ponte ela vai ser um pouco mais longa e para alguns ela vai ser um pouco mais curta, dependendo ali das características que eu citei anteriormente. Mas, em nenhum dos casos, você vai conseguir colher resultados de uma hora para outra, de um dia para o outro. Não é assim que as coisas acontecem. Depende de um certo tempo. Aqui na CRK, por exemplo, o que eu prometo para os meus clientes é que não vai haver resultados consistentes com menos de um ano. Embora muitos dos nossos clientes, ou até mesmo a maioria deles, consiga resultados muito bons muito antes desse período. Mas um ano é a média ali para você conseguir ter resultados realmente muito factíveis. Antes disso, nem sempre é possível. Então, não seja imediatista. O segundo erro que a grande maioria das pessoas cometem é ser muito radical nos cortes. A pessoa está acostumada ali a, além das suas despesas tradicionais e daquelas despesas essenciais, ter muitas despesas como, por exemplo, os seus hobbies, sejam eles quais forem, ir no cinema, ir no teatro, ir no barzinho, no rolê com os amigos, ou até mesmo um hobby um pouco mais fitness, como, por exemplo, ir para a academia acompanhado do personal trainer. São gastos que costumam trazer uma satisfação e até mesmo uma qualidade de vida para essa pessoa. Só que do nada, imagina que essa pessoa simplesmente abandona todos esses gastos e começa a viver uma vida extremamente restrita, gastando apenas com as suas despesas extremamente essenciais. É exatamente como aquela pessoa que está muito acostumada a comer bastante no almoço, a comer bastante no jantar, comer muitas besteiras, muito iFood, e de uma hora para outra ela começa a encarar uma dieta extremamente restrita. O que você acha que vai acontecer? Primeiro, ela vai começar a ver aquela dieta ou aquele processo de organização financeira de uma forma muito ruim. Vai começar a achar que aquilo está tirando a qualidade de vida dela, o que vai fazer com que ela se sinta muito menos estimulada a passar por ele. Dessa forma, o seu cérebro vai levá-la a fatalmente abandonar esse processo. E aí ela vai passar a gastar muito mais do que ela gastava antes, ou até mesmo vai passar a comer muito mais do que ela comia antes, por conta do mecanismo de compensação que o cérebro vai ativar. Dessa forma, o processo não só vai ser abandonado, como a pessoa vai começar a gastar muito mais do que ela gastava antes, o que vai fazer com que seja ainda mais difícil se organizar financeiramente. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando nós passamos por um processo de organização financeira, não significa dizer necessariamente que nós vamos precisar cortar todos os gastos desnecessários que nós temos. Muito pelo contrário, esse processo de cortes, ele sim é feito em muitos casos, porém é feito de uma forma inteligente e estratégica, onde nós vamos cortar primeiro aqueles gastos extremamente supérfluos e depois, se necessário, aí sim nós vamos começar a cortar esses gastos com hobbies ou que dão uma qualidade de vida um pouco maior para a pessoa. Mas isso não é em todos os casos, depende muito de pessoa para pessoa. Como eu disse, o que vai definir isso é a estratégia que nós vamos utilizar. Mas claro que independente de qual seja, ela vai ser acompanhada de muita estratégia e muita inteligência, levando em consideração as características individuais daquela pessoa. Pelo menos é assim que um processo bom deve ser.
E se você quiser ter o auxílio de uma empresa extremamente qualificada para te ajudar a traçar um plano de organização financeira, planejar o seu futuro e alcançar os seus objetivos de forma certeira e muito eficaz, eu te convido a fazer parte do nosso grupo de clientes aqui da CRK. Aqui na descrição eu vou deixar o link do nosso site para que você conheça os nossos serviços, possa preencher o formulário e assim a nossa equipe consiga entrar em contato com você para agendar uma reunião gratuita e te apresentar como o nosso planejamento financeiro funciona e como ele pode agregar muito na sua vida. Clica aqui e conheça os nossos serviços que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, o terceiro erro que muitas pessoas cometem ao lidar com as suas finanças é ver o planejamento financeiro como algo chato. Imagine que você tem aquele parente seu que você não gosta muito, que você acha ele muito chato. E toda vez que essa pessoa vai até a sua casa ou tem aquele almoço de família, você começa já a ficar um pouco ansioso para aquilo. Não da forma positiva, mas sim daquela forma negativa. Eu não acredito que eu vou precisar encontrar aquele parente chato mais uma vez. Dessa forma, percebe que o seu interesse por ir nesse evento, ele diminui? Se você começar a ver as suas finanças dessa forma, o seu interesse por continuar participando ou continuar fazendo aquele processo, ele vai diminuir. E assim você vai abandoná-lo. Você não pode olhar as suas finanças dessa forma, mas sim como algo prazeroso. Aqui na CRK eu sempre falo para os meus clientes que eu não estou aqui para cobrá-los ou para ser uma pessoa que vai fazer com que eles se restringam. Muito pelo contrário, eu sou um parceiro. Dessa forma, eu pego eles pela mão e trilho todo o caminho do lado deles, participando de todas as dificuldades, auxiliando no que é necessário e sempre incentivando para que o processo não seja abandonado. Então, olhe para as suas finanças, mas não com esse olhar chato, e sim com um olhar prazeroso, porque é justamente isso que vai te motivar e vai fazer com que você chegue muito mais longe do que você já imaginou que um dia seria capaz de chegar. O planejamento é sim capaz de te colocar no seu sonho, mas você precisa passar por esse processo. E se você não olhá-lo de forma positiva, você muito provavelmente não vai conseguir chegar até o fim. E se chegar, não vai se sentir orgulhoso, mas sim vai parecer que você finalmente saiu desse processo extremamente ruim que você estava passando. E aí você vai fazer exatamente aquilo que você fazia antes de passar por esse processo, só que de uma forma muito mais intensa. Ou seja, vai se desorganizar com muita rapidez. O quarto erro que você provavelmente comete ao lidar com as suas finanças é ter gastos fixos muito altos. Os gastos fixos, em geral, são os gastos mais complexos que nós temos na hora de organizar as finanças. Isso porque, para você reduzir, por exemplo, o valor do aluguel, você precisaria se mudar. E muitas vezes não é tão simples assim de nós fazermos esse movimento. Porque para isso você vai ter que morar em uma região diferente da que você mora atualmente, vai precisar morar muito mais longe do seu trabalho e assim por diante. Então não é algo tão simples assim de mexermos. Sendo assim, você precisa ter muito cuidado na hora de escolher o imóvel que você vai alugar. Isso porque o mais indicado é que o valor do aluguel que você paga não comprometa mais do que 50% da sua renda. Isso porque, se ele comprometer mais do que esse percentual, não vai te sobrar muito dinheiro para você destinar para outras áreas que também são importantes da sua vida. E é claro que eu sei que tem casos que não tem muito o que fazer. O valor do aluguel vai comprometer muito mais do que 50%. E aí, para esse tipo de caso, a gente precisaria olhar com um pouco mais de atenção ou de uma forma um pouco mais particular. O que eu estou falando aqui é de uma forma um pouco mais geral. Então, percebe como é complexo quando nós temos despesas essenciais muito elevadas e que comprometem um percentual muito grande do nosso salário? Para nós conseguirmos organizar as nossas finanças a partir disso, fica muito mais complexo. O que facilita muito é quando você tem um valor de aluguel que comprometa o mínimo possível do seu salário. Se passar muito de 50%, começa a ficar mais complicado. Dito isto, tente fazer com que os seus gastos fixos comprometam o mínimo possível do seu salário e você vai ver o quanto isso vai facilitar a sua vida na hora de organizar as suas finanças. O quinto erro é um dos erros mais comuns que nós vemos na vida prática, que é você elevar o seu padrão de vida na medida em que a sua renda também aumenta. Então imagina que a pessoa ganha R$3.000 e gasta os R$3.000 todos os meses. E em um determinado momento ela é promovida no seu emprego, ou se ela for uma pessoa autônoma, ela tem uma quantidade um pouco maior ali de vendas ou de serviços prestados, e aí a renda dela passa para R$4.000. Como consequência disso, ela passa a gastar os R$4.000. Depois de um determinado período, ela é promovida novamente e começa a ganhar R$5.000. O que acontece? Gasta os R$5.000. E em grande parte dos casos, quando a pessoa ela começa a aumentar esses custos, ela não passa a gastar apenas com hobbies ou com momentos de lazer. Ela começa a elevar os seus custos fixos,
Ou seja, ela se muda de imóvel, ela compra um carro um pouco mais caro, dessa forma o IPVA acaba ficando mais caro também, o carro deve consumir um pouco mais de combustível, então a pessoa gasta mais também com esse tipo de despesa, e assim sucessivamente. Perceba que essas despesas são mais difíceis de nós cortarmos, como eu falei anteriormente. Se a pessoa ela tiver uma redução na renda dela, aí é que vem o grande problema, porque quando você gasta tudo aquilo que você ganha, tá tudo bem, você acaba não se incomodando tanto. Mas quando a sua renda diminui, é que vem o problema, vem a avalanche e talvez você precise recorrer a uma dívida para conseguir arcar com aquele custo que você tem. Ou seja, o ideal é que você viva sempre um degrau abaixo daquilo que você pode. Se você ganha 3 mil, tente gastar no máximo 2.700, 2.800. Se você ganha 4 mil, tente gastar no máximo 3.500. Se você ganha 5 mil, tente gastar no máximo 4 mil. E o que você faz com essa diferença? Você guarda, você investe, justamente para conseguir arcar com esses imprevistos que vão acontecer. Porque sim, em algum momento da sua vida, você vai ter um imprevisto que vai te ocorrer. Você pode até não saber o que vai acontecer ou quando vai acontecer, mas você sabe que em algum momento, algum imprevisto vai te ocorrer e você precisa estar preparado. Caso contrário, você vai se endividar. E aí, a sua situação vai ficar ainda mais complexa de ser resolvida. Então não esqueça, viva sempre um degrau abaixo daquilo que você pode. Tenho certeza que se você seguir essas dicas aqui que eu te dei, você não vai se arrepender. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Clica aqui no botãozinho para se inscrever, porque como nós estamos no começo ainda, a sua inscrição ela é muito importante. Aproveita, clica aqui no joinha também para dar o like no vídeo se você ainda não curtiu e compartilha ele com aquele seu amigo que precisa organizar a sua vida financeira. Eu vou deixar passando aqui os nossos vídeos que nós já temos aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, assiste porque tá muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Na próxima terça eu apareço aqui mais uma vez com vídeos de qualidade para você conseguir organizar a sua vida financeira. Até lá!